Senhora presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Fatinha. Senhores deputados presentes, senhoras deputadas presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Elege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero iniciar dizendo o seguinte: hoje, quem anda nas ruas da cidade do Rio de Janeiro vê claramente a atitude social generalizada de descrença, de desesperança, de desilusão da população em relação à política e aos políticos. Eu sempre falo que tenho orgulho do político que sou. Tenho orgulho do exercício do meu mandato. De maneira que isso não me atinge, de forma alguma. Por conta disto é que aqui nesta casa, de forma permanente, não só eu e a minha bancada temos cobrado quando há erros na condução, inclusive, do processo legislativo. Quando, por ocasião da indicação para constituir, serem constituídas comissões, onde você faz um pleito porque você tem familiaridade, interesse e estuda um determinado tema, você tem esse interesse, quer participar de uma comissão e lhe é negado o direito de participar da comissão, inclusive substituído por um outro que sequer vai às reuniões da comissão. Nós temos criticado isso daí. Criticamos, hoje aqui critiquei, e quero enfatizar mais em relação à nota que foi escrita de forma monocrática. Porque se aquela nota tivesse sido discutida, se tivesse sido colocada para apreciação e aprovação numa votação, teria meu voto contrário. Uma nota, como eu afirmei e continuo afirmando, parece que foi escrita pela FETRANSPOR. Não existe nada nesta casa que demonstre, que possa demonstrar uma relação, no mínimo, duvidosa entre o Legislativo do Rio de Janeiro e a FETRANSPOR, que é a Federação dos Sindicatos das Empresas de Ônibus do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria deixar muito claro o seguinte: no exterior, o preço da passagem de ônibus, 1/3 é bancado pelo empresariado, 1/3 é bancado pelo poder público, 1/3 é bancado pelo usuário. É a forma como se constitui o preço da passagem, da tarifa. Aqui no Brasil, 10% para o empresariado é o que toca para ele, 20% é que toca para o poder público e 70% é o que toca para o usuário. Bom, mas de qualquer forma, se apesar disto, o serviço oferecido ao usuário de transportes do Estado do Rio de Janeiro fosse um serviço de qualidade, um serviço que oferecesse segurança, que oferecesse conforto, que oferecesse um preço acessível, tudo bem, mas nada disto. É o pior serviço prestado à população do Estado do Rio de Janeiro, é exatamente através da política pública de transportes. E mais, há necessidade de que haja o mínimo de controle. É necessário o mínimo de controle, porque a política pública de transporte, a responsabilidade pela administração dela é do Estado. É do Estado. Quando se passa esses serviços para serem explorados pela iniciativa privada, serem explorados por terceiros, é através de uma concessão. E o poder concedente é exatamente o Estado. Então, ao conceder a prestação de serviços serem feitas por terceiros,
que não o Estado. Cabe ao Estado ter controle de como que é gestada exatamente esta política. É o que não acontece. É o que não acontece. Esta casa aqui, por exemplo, para vocês terem noção, esta casa já deu aumento na tarifa do bilhete único de uma vez, deu um aumento passando o custo para R$ 8,00, um aumento de 23%. O que significou esse aumento de 23%? 3 vezes mais do que o aumento, que a inflação que havia acontecido no período. E pela Constituição Federal, o aumento da passagem de ônibus, da tarifa, só pode ocorrer uma vez por ano. E assim mesmo de acordo com o IPCA do período. Não é isso que acontece. Esta casa aqui em 2014 simplesmente deu um benefício fiscal 50% do IPVA para os empresários de ônibus. Então aí vem dizer que esta casa aqui não faz nada que beneficia ou que tenha beneficiado o empresariado. O nosso mandato elaborou um projeto, 44 artigos, exatamente para dar condições da política de transporte ser administrada pelo Estado. E o que acontece? Até hoje continua nas mãos da Comissão de Constituição e Justiça. Não sai de lá. Esse projeto foi apresentado em 2015. Nós estamos em 2017. Então, por que um projeto que define exatamente como que o Estado deva administrar a política de transporte do Estado do Rio de Janeiro? Por que não vem aqui para votação, para uma discussão? Venha, colocar em votação, exatamente para ser discutido e colocado em votação. Aprova-se ou rejeita, mas aqui é a casa do debate, aqui é a casa onde se parlamenta. Então, dizer que não há nenhum motivo para a suspeição da relação que eu sempre falei promíscua entre o poder público e o empresariado de ônibus do Estado do Rio de Janeiro. Conclua, deputado. Essa que é a verdade. Eu queria concluir dizendo o seguinte: esta casa aqui tem que se debruçar, porque enquanto isto está acontecendo, os absurdos, por conta, por exemplo, desta indicação do governador para suprir a vaga deixada pelo Jonas lá no Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Então isso tem que acabar, tem que acabar. Vamos ficar atentos e quero encerrar, porque tem outros companheiros aí querendo fazer uso da palavra, então vou encerrar e deixar outras considerações a serem feitas por mim nas sessões seguintes. Muito obrigado.